na verdade, trabalho com tecnologias e educação no Brasil começou no final da década de 1980. Mas, naquele momento, o que se tinham eram experimentos, né, pequenos em uma ou outra escola. No caso de escola pública, era em parceria com a universidade, porque tinham centros pilotos em algumas universidades, na verdade eram 5, e naquele tempo, o que é bem representativo dessa época inicial é que o termo que se usava para esse tipo de trabalho era informática na educação. Então, era muito relacionada com informática em educação. À medida que os computadores foram se disseminando na sociedade, sobretudo naquela época ainda computadores de mesa, né? Pouco se falava de computador portátil. Passou-se a usar o termo computador na educação e não mais informática. Então, esse desenvolvimento foi, na verdade, acompanhando o próprio desenvolvimento da tecnologia. Posteriormente, com o advento da internet e a disseminação do uso da internet, passou a ser tecnologia em educação. E logo em seguida usar o termo no plural, porque não era mais só computador, mas eram diferentes dispositivos, então tecnologias em educação ou tecnologias e educação. Eu gosto muito de usar esse conectivo e, porque eu vejo que esta relação é uma relação biunívoca, ou seja, você tem aí uma integração tal que os dois elementos se transformam nesta integração. Não é apenas você colocar atividades educativas mediadas aí por uma tecnologia. Não é somente isso, é uma integração em que as propriedades de ambos se interpenetram e se transformam mutuamente. E com o desenvolvimento da cultura digital na sociedade, isso se tornou mais intenso. Então, o trabalho com tecnologias e educação se tornou mais intenso, mas ainda assim, ele não chegou à sua universalização, e embora durante todo esse desenvolvimento a pesquisa foi acompanhando, porque desde as primeiras iniciativas de políticas públicas, lá na década de 1980, tinha também o incentivo público, incentivo de fomento para a pesquisa científica, trabalhar junto com a prática de tecnologias em educação e, sobretudo, acompanhar e pesquisar sobre as influências desse trabalho no âmbito das escolas. E quando se passou para o uso de tecnologias móveis e portáteis, sobretudo com o computador portátil, na época do projeto Um Computador por Aluno, a pesquisa começou a mostrar também as influências desses trabalhos no próprio desenvolvimento do currículo, porque aí o computador adentrou a sala de aula e os diferentes espaços educativos. Então, aí é que surgem investigações sobre currículo e tecnologias. Esse construto web currículo, ele surgiu no grupo de pesquisa que eu lidero aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E ele começou a ser construído justamente no momento em que começamos a trabalhar com tecnologias móveis, conectadas à internet, portáteis, ou seja, no momento que a tecnologia passou a estar na mão de todos os alunos e do professor, fosse qual fosse
o recurso em si, né, o dispositivo, a característica do dispositivo. E é neste momento que começamos a perceber as interferências do uso da tecnologia no desenvolvimento do currículo e também as interferências da concepção de currículo na própria configuração das tecnologias em uso, né, das interfaces, dos aplicativos que começavam a surgir, porque dependendo, o currículo é um conceito que é polissêmico. Então, dependendo de como o currículo é entendido, a tecnologia será utilizada. Então, se eu entendo que o currículo ele se caracteriza, sobretudo, pela transmissão de informações, eu vou usar a tecnologia para transmitir informação, e vou transmitir muito bem, por hipermídias até muito bem elaboradas, mas eu deixo de explorar algumas características desta tecnologia de interação todos, de produção de conhecimento, de colaboração. Essas características da tecnologia ficam, digamos, num segundo plano, e o que vai se usar é a distribuição de informação uniforme para todo mundo, no mesmo momento, no mesmo tempo, e aí entra, inclusive, acompanhando esta concepção de currículo, entra também uma concepção de avaliação que a tecnologia potencializa, né? Avaliação automatizada, com correções imediatas, respostas homogêneas para os alunos, né? E às vezes até um robozinho que responde alguma coisa, automático. Então, é esta concepção. Entretanto, se há uma concepção de currículo mais aberto, mais flexível, que trabalha não só com aquilo que é previsto no plano de ensino do professor e nas propostas curriculares, mas trabalha a partir do que emerge na relação pedagógica, então há uma reconstrução do currículo na prática. Sem deixar de lado, claro, as intenções do professor, sem deixar de lado a proposta curricular, mas tudo isso é reconstruído em função das relações que se estabelecem na prática pedagógica. E aí, então, é que emerge o webcurrículo, porque o webcurrículo, ele nasce, ele é identificado nesta relação entre currículo e tecnologias, em que há um campo aí, ou uma zona de interferências e transformações mútuas. Então, é nesta concepção que emerge o webcurrículo. E a gente chama de construto teórico porque ele está continuamente em processo de construção. Por exemplo, agora, diante desta situação de pandemia, nós temos uma reconstrução muito forte do webcurrículo, porque antes disso nós tínhamos situações específicas em que era possível identificar a emergência de webcurrículos. Hoje nós temos aí uma fartura de situações, a despeito de muitas outras que sequer conseguem se desenvolver por conta da falta de condições de acesso às tecnologias, que nós não podemos negar isso, porque nós temos cerca, né, em estados como São Paulo, nós temos cerca de 50% dos alunos da educação básica que não conseguem ter acesso às atividades que são trabalhadas por meio digital. É verdade que houve um cuidado de trabalhar com diferentes mídias, né, de veicular as atividades por rádio, TV, material impresso, mas esta juventude, ela não olha tanto para essas mídias. Essa juventude está mais interessada na mídia digital.
Mas o que fazer numa residência que tem 5, 6 pessoas e, às vezes, um único celular e os pais também precisam desse celular para trabalhar? Então, é uma situação muito desigual. Nós podemos olhar a desigualdade de diferentes formas. E não é só a desigualdade, embora ela seja muito gritante, a desigualdade pela falta mesmo de acesso, a desigualdade social, né, que se reflete também na desigualdade digital, digamos assim. Quando a tecnologia, o acesso, o uso desta tecnologia, o uso social desta tecnologia, hoje é um direito humano de todo cidadão, porque quem não tem acesso a essa tecnologia não tem sequer acesso a um conjunto de serviços de cidadão que ele precisa realizar. Então, ele fica realmente alijado de bens culturais, sociais e de cidadania. Então, nós temos um papel muito importante para lutar para que mude esta situação. Por outro lado, nós temos uma outra desigualdade, e aí eu diria, ela é irônica também. E por quê? Porque há todo um trabalho com tecnologias em educação que vem se desenvolvendo desde, como eu já disse antes, final da década de 80. A princípio com experimentos pilotos, depois com políticas que visavam a universalização no país, universalização esta que nunca aconteceu. Então, aí você tem uma ironia da política pública que propõe uma coisa e nunca atinge seus resultados, às vezes é pela falta de recursos, mas muitas vezes é apenas pela mudança leviana de uma política, né? Ou porque muda um gestor, ou porque muda algum interesse do poder público, e isto é mudado sem levar em conta uma avaliação da política que estava em desenvolvimento, né? Sem levar em conta que ganhos teve, que dificuldades teve, e aí começa uma nova iniciativa, começa do zero, porque não avaliou a anterior, e a gente está sempre, digamos, no esforço de Sísifo, subir no morro com uma pedra nas costas, e quando começa a obter resultado, a pedra cai e começa tudo de novo. É isso que vem acontecendo. Esta desigualdade, ela é horrível para todas as escolas, e inclusive instituições de ensino superior, porque ela emperra o desenvolvimento de um trabalho mais efetivo com as tecnologias e fica a experiências pontuais. E tem uma outra situação ainda, que é o seguinte, ainda que não tenha havido a universalização do acesso e da implantação mesmo de tecnologias nas instituições educacionais, sobretudo na educação básica, a pesquisa foi se desenvolvendo em todo esse tempo. Então, tem um conhecimento produzido de longo tempo no Brasil, que é reconhecido, inclusive, internacionalmente. Entretanto, a pandemia escancarou que as próprias instituições que produzem esse conhecimento, e mais ainda as outras, é claro, não se apropriaram deste conhecimento. E aí, diante da pandemia, o que nós observamos foi improvisações, foi reprodução no virtual daquilo que já não funcionava bem no presencial, e que aí fica muito escancarado pelos registros da tecnologia,
aí incomoda todo mundo, e aí se diz, está vendo como a educação mediada por tecnologias não dá certo? Não é isso, é que está reproduzindo o que já não dá certo no presencial e que fica escondido, que ninguém explicita muito isso. Então, essas desigualdades, elas, eu diria assim, não é que elas se ampliaram na pandemia, mas não é só isso, elas foram escancaradas na pandemia, todo mundo passou a vê-las, mas o problema de fundo não é a tecnologia em si, mas sim toda uma forma aí que aconteceu de ignorar este conhecimento, bem naquela ideia assim, afasta de mim esse cálice, né? Ignora-se, então, o conhecimento produzido, ignora-se as experiências exitosas, só se fala das experiências que não tiveram êxito, que foram problemáticas, e existem também, não podemos ignorá-las. Aliás, nós temos que compreendê-las para poder superar as problemáticas evidenciadas. Mas eu acredito que nós estamos num momento que nos mostrou claramente que integrar tecnologias na educação é um caminho sem volta. Em primeiro lugar, a questão da desinformação, do que antigamente se chamava muito da fofoca, né? Sempre existiu. Só que esta tecnologia, ela expande de uma tal forma que uma fofoca qualquer, que antigamente se dava na vizinhança, digamos assim, das nossas casas, ela atinge o mundo e de forma imediata. Então, a própria natureza da fofoca muda, né? E isso é terrível num momento, não só no momento de pandemia, mas num momento em que, no mundo todo, estão, assim, emergindo grupos contrários ao movimento de desenvolvimento civilizatório. Então, é uma ideia, assim, de negar a ciência, né? E aí vem o terraplanismo, a negação da vacina, a negação da própria pandemia. Nunca se teve índices tão baixos de vacinação em crianças. Temos epidemia de sarampo nos Estados Unidos, porque os pais não vacinam suas crianças. E agora até a discussão se vacina é obrigatória ou não. Ou seja, uma total inversão de valores contrárias ao próprio desenvolvimento da humanidade. Mas isso está aí. E isto, a tecnologia, a mesma tecnologia que pode ser usada para o bem, para a emancipação, para o desenvolvimento humano, ela pode ser usada também para o controle, para o medo e a dominação. Como é que você distingue uma coisa da outra? É por meio do senso crítico, que é o que se está combatendo na escola, que a escola não pode desenvolver o senso crítico dos seus alunos. Isso uma coisa horrorosa, porque a própria empresa demanda hoje profissionais que saibam trabalhar em grupo, que tenham autonomia na resolução de problemas, que saibam tomar decisões.
Você não forma pessoas com esse perfil se desde a educação básica não trabalhar uma visão crítica de mundo, de contexto. Então, é preciso combater este pensamento retrógrado, esse pensamento que tenta homogeneizar a humanidade para que eles fiquem a serviço de um determinado projeto que não é o projeto de desenvolvimento humano. Então, o papel da escola diante disso não é só diante da pandemia, mas é o papel da escola, não pode ser apenas de transmissão de informações. O papel da escola é de formação do sujeito integral, do cidadão responsável, que sabe conviver com as diferenças e com os diferentes, e, inclusive, que tem a condição de se engajar em movimentos de emancipação e desenvolvimento humano. Este é o papel da escola, não é a escola que distribui informação. E aí eu digo, a pandemia, ela explicitou muito bem isso. A pandemia explicitou, e quando eu falo aqui da escola, eu estou falando da instituição educativa de uma maneira ampla, educação básica, ensino superior, e a pandemia evidenciou a relevância da escola como um centro aglutinador da comunidade. É sim um centro aglutinador de conhecimento, mas de conhecimento produzido em diferentes fontes, inclusive com diferentes linguagens. Não é só o conhecimento sistematizado no livro didático, ou o conhecimento representado em materiais didáticos digitais. Não é isso. Ela é uma escola engajada na comunidade a qual ela serve e que trabalha com os problemas locais, inclusive, sem ignorar os globais. E aí a tecnologia tem um papel fundamental nesta conexão entre local e global, nessa busca de solução para os problemas. E o mais interessante é que nós tivemos aqui em São Paulo, né, nessa megalópole, nós tivemos exemplos disso em comunidades muito carentes, como, por exemplo, na Brasilândia, que a escola foi transformada num hospital de campanha. E foi transformada, não foi pelo poder público, foi pela comunidade local. Do mesmo jeito que a comunidade local, apoiada por algumas organizações não governamentais, conseguiram desenvolver aí uma iniciativa maravilhosa de receber cestas básicas, de organizar a comunidade no sentido de apoiar as famílias, apoiar e acompanhar as famílias em que a Covid aparecia. Então, ali nós temos um exemplo que merece ser estudado, porque é um exemplo de uma comunidade que assume o seu desenvolvimento e, nesse sentido, ajudá-la também a ter visão de futuro, porque, diante da pandemia, muitos perderam esta visão de futuro. E quando você perde esta perspectiva de futuro, não tem projeto de futuro, você aceita qualquer coisa, você está sujeito à dominação. Então, é algo assim fundamental. A escola passou a ter um papel, foi revalorizada, digamos assim, foi revalorizada pelo papel que ela assumiu na pandemia. E não só a escola, o professor também. Mesmo nas famílias abastadas, cujos pais foram tentar orientar as crianças para fazerem as atividades vindas da escola, aí os pais perceberam
a dificuldade de desenvolver o papel que o professor desenvolve, e desenvolve tão bem. E isso é tão emblemático que uma aluna minha contou na aula semana passada, ela é diretora de uma escola privada, que está começando o desconfinamento. Então, recebendo alguns alunos, sendo mais de 30%, né? Recebendo alguns alunos e só para atividades extracurriculares. E na recepção dos pequenos, uma criança disse: eu preciso abraçar minha professora, faz muito tempo que eu não vejo. E saiu correndo abraçar a professora, e os coleguinhas fizeram a mesma coisa. Isso é fundamental. Esse acolhimento das crianças, ele é fundamental. Ainda que a escola tenha tomado todos os cuidados de colocar marcas do espaço que cada um deveria ocupar, e máscara, e álcool gel e tudo mais, não há o que segure essas situações, porque a maior carência nossa nesse momento é a carência do afeto, do acolhimento, da hospitalidade, e esse é o papel da escola. Não é cumprir os temas de conteúdo que estão definidos na BNCC. Até, claro, deveria fazê-lo, mas, em primeiro lugar, não é isso. Em primeiro lugar, é o acolhimento do aluno, a empatia, porque está todo mundo sofrendo, e as crianças mais do que qualquer um, porque elas não conseguem nem externalizar porque estão sofrendo. Então, o papel da escola é fundamental, e eu acho que o papel da academia é trabalhar junto com a escola, ajudando a escola a encontrar soluções viáveis para a sua realidade. E aí tem um outro aspecto maravilhoso para a gente analisar, nesse sentido da autonomia que se quer tirar da escola. Porque não tem solução única para todas as escolas e instituições educativas diante desta problemática que nós estamos vivendo, diante do cenário pós-pandemia. Cada instituição tem que construir a sua proposta. E alguns sistemas de ensino estão mesmo demandando que as escolas façam as suas propostas. E tem que ser assim, porque não dá para impor proposta única. Ou seja, a escola está tendo a oportunidade de se tornar mais autônoma. Não é se desvincular do sistema, não é isso, mas ela tem que ter um projeto próprio, um projeto que faça sentido para ela. A nossa linha de pesquisa, novas tecnologias em educação, ela existe no programa de pós-graduação em Educação e Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo desde 1997. É ano em que eu terminei meu mestrado no programa. Então, tem uma história, né, construída, um conhecimento produzido. Nesta linha, nós temos mais de 300 teses e dissertações desenvolvidas. Eu, desde 2001, já concluí orientações de mais de, ou em torno de, 65 teses e dissertações. Então, há aí uma história, uma cultura de trabalho e de desenvolvimento mesmo, de conhecimento, e de
participação em políticas públicas de tecnologias em educação durante todo esse período, em que nós assessoramos um ou outro professor desta linha, assessorou, ou até, no caso do professor Fernando Almeida, por exemplo, foi gestor, né, que ele foi secretário de Educação no município de São Paulo. Eu acompanhei, como assessora, inúmeros projetos do Ministério da Educação, o que eu digo que foi um grande privilégio, porque eu pude acompanhar isso no Brasil como um todo, além de ter acompanhado em algumas secretarias de educação de estados e de municípios. Então, diante da crise gerada pela pandemia, que a PUC, assim que o governo do estado decretou que as instituições educacionais deveriam ser fechadas, a PUC definiu, 2 dias depois, que o período letivo não pararia. E as atividades aconteceriam por meio remoto. A princípio, eram apenas as atividades acadêmicas, as aulas, digamos assim, né? Depois foi, inclusive, toda a parte administrativa, algumas semanas depois. Bom, para que isso acontecesse, houve assim, um grande esforço institucional, no sentido de prover, né, tecnologias. Tinha tecnologia na PUC, mas tinha que melhorar muito essa infraestrutura, melhorar muito a conexão, tinha que preparar técnicos para apoiarem todo esse trabalho, oferecer atividades para os professores, enfim, houve aí, inclusive, 2 iniciativas interessantes da PUC, foi que houve um programa de empréstimo de equipamentos com pacote de dados para os alunos carentes que não tinham acesso às tecnologias, para que eles não ficassem de fora. Bom, e no nosso programa, aí houve também uma outra iniciativa de apoio psicológico a alunos, professores e funcionários. No próprio site da PUC tem ali um link para você acessar este apoio. Bom, no nosso programa foi atribuído à nossa linha de pesquisa a liderança de uma proposta que viabilizasse a participação de todos os professores. Porque, ainda que nós tenhamos uma linha que trabalha com tecnologias em educação, com pesquisa e com ação, as outras linhas não tinham essa cultura. E aí, então, nós concebemos um plano de ação imediata, que foi concebido no sentido de que 3 professores de uma linha não tinham condição de trabalhar junto com todos os demais. Entretanto, e nem era adequado, porque seria uma interferência que não muito bem-vinda na prática de cada colega. Então, nós criamos um programa de monitoria voluntária e chamamos para monitores, fizemos uma chamada mesmo, para alunos de mestrado e doutorado que queriam trabalhar como monitores voluntários. E houve, assim, uma receptividade, uma adesão muito grande a esta chamada. Então, nós fizemos um rápido preparo inicial desses monitores e criamos a dupla entre um monitor e um professor, de tal modo que criasse vínculo entre esse par. Não era um conjunto de monitores apoiando todo mundo, porque era importante criar este vínculo, essa parceria entre o professor e o aluno monitor. Conscientizamos muito os alunos de que o papel dele era apoiar o professor. Isso deu muito certo. Tanto deu certo que a própria PUC agora tem um programa de monitoria para todas as disciplinas da graduação. E vem funcionando muito bem, e os alunos monitores se referem a essa atividade como um aprendizado maravilhoso, eles agradecem esta oportunidade, e nós temos uma comunidade de prática
no WhatsApp, onde eles discutem todas as problemáticas, seja tecnológica, seja de ordem pedagógica, às vezes o professor quer fazer determinada atividade, discutem entre eles como é que isso pode ser encaminhado, enfim, houve, assim, o fomento de uma nova cultura no programa, que adentrou todas as disciplinas e todas as atividades. Mas, para que isso acontecesse, nós tínhamos como lema, ninguém de fora. Então, aluno que não entrava, a gente ia atrás para saber o que é que estava acontecendo, apoiava esse aluno. Ora, tinha muito aluno que nunca tinha entrado num ambiente desses de apoio às atividades online. No Moodle, no Teams, ou Google Meet, ou no Zoom, nunca tinham entrado. E nós, então, entendemos que a experiência desenvolvida no primeiro semestre deveria ser registrada por nós, para que a gente pudesse refletir sobre elas, e compartilhada com todo mundo. Então, foi aí que veio a ideia do livro, um livro organizado pela nossa linha de pesquisa. E por que é que o tema foi de Wuhan a Perdizes? Porque tinha chegado em nossas mãos um livro escrito por filósofos de grande referência mundial, que se chama Sopa de Wuhan. E é um livro online que está aí, qualquer pessoa pode fazer o download, fazer a leitura. Entretanto, este livro foi muito criticado, com uma certa razão, ainda que as ideias, né, eram ideias que, naquele momento de início da pandemia, poderiam ser colocadas, como assim, né? A negação da pandemia, que era uma coisa política. Tarara. Claro que a política também, né, se evidenciou aí, as intencionalidades também. Mas era meio que alguns autores negavam a própria pandemia. Mas a maior crítica do livro não é essa, porque ele tem ideias ali muito importantes e vale a pena fazer a leitura. Mas ele tem, no título, Sopa de Wuhan, e entre os autores dos capítulos não há um chinês sequer. Há pensadores de referência de várias partes do mundo, mas algum chinês haveria de ter, né? Eu não sei porquê, a gente não sabe o que é que aconteceu, mas não tem. O produto está aí para todo mundo ver. Então, quando nós tivemos a ideia, estávamos já, né, maturando a ideia de um livro, nós pensamos assim, bom, a pandemia veio de Wuhan e, de repente, tomou conta do mundo. Está em Perdizes. E nós vamos falar de dentro de Perdizes. Daí, de Wuhan a Perdizes, trajetos educativos. Então, Perdizes é um bairro em que se situa o campus da PUC, onde nós trabalhamos, e nós estávamos falando dos trajetos educativos do nosso programa. E aí, os professores das diferentes linhas de pesquisa escreveram seus capítulos, e também monitores, ou junto com professores, ou monitores entre eles. E este livro tinha que ser rápido, tinha que sair muito rápido, porque ele tinha que subsidiar as nossas próprias ações e também ser compartilhado com a comunidade com agilidade. Então, nós conseguimos, né, que a editora da PUC, que é uma editora muito tradicional, muito antiga, a Eduque, assumisse a publicação como um e-book, e que este livro não fosse vendável, mas sim de acesso gratuito. E, desta maneira, então, início de agosto, o livro estava no site da Eduque, e todo mundo tem acesso a este conhecimento, e ele vem sendo discutido. Eu tenho recebido retornos, inclusive de fora do Brasil,
a respeito das experiências e de toda uma teorização que nós fazemos a partir dessas experiências que está nos capítulos do livro. Bom, isto foi, assim, de uma tal amplitude que agora virou uma coleção. Então, nós já estamos fazendo um segundo livro que deve ser lançado no início do próximo ano. Então, temos aí um pensamento já preocupado com o pós-pandemia, porque o cenário pós-pandemia, nós temos que ter certeza que não é a volta ao que era antes, aquilo acabou, passou. É um outro momento. Nós tivemos uma experiência marcante em nossas vidas. Por outro lado, nós não vamos, de repente, voltar todo mundo para o presencial. E, muitas vezes, voltaremos e, em seguida, terá que ser fechado, porque aparece contaminação, tudo mais, a gente está vendo isso na Europa, né? Então, o híbrido vai fazer parte da nossa ação, ou seja, a experiência que nós vivemos é fundamental para ajudar a construir propostas de ensino híbrido. Tanto vai fazer parte da nossa ação que o próprio Conselho Nacional de Educação já autorizou que o híbrido possa acontecer até final de 2021. Não foi até fevereiro do ano que vem, até final de 2021, por enquanto. Ou seja, nós vamos conviver com o ensino híbrido. E este livro que nós já fizemos, ele nos ajuda, e o que nós estamos fazendo irá também nos ajudar a pensar e construir em nossas instituições como será esse ensino híbrido, como será a nossa solução para o ensino híbrido. Ou seja, é um caminho sem volta. Não tem jeito. A cultura digital vai se desenvolver nas instituições educativas, a despeito de todas as dificuldades. Agora é o momento de se pressionar o poder público no sentido de que tenhamos políticas que permitam atingir todos os alunos. Ou seja, a ideia de ninguém de fora na PUC tem que ser ninguém de fora no Brasil, seja qual for a solução. Se não tem a tecnologia digital, vai ter que ter o barco para levar o material didático para esses alunos onde quer que eles estejam. Isto é dever do poder público. Isso não é uma exigência de um grupo de pesquisadores, isso é dever do poder público, tem que ser cobrado do poder público, tem que ter uma política pública consistente, porque a política já existe de muito tempo. Lá no governo Itamar já tinha uma proposta de um recurso, de um FUST, que é um fundo formado por um recolhimento das empresas de telecomunicação, ele seria dedicado a prover tecnologias e conexão nas instituições do Brasil todo, instituições educativas. Isto nunca foi cumprido. E, de lá para cá, muita coisa em termos de legislação foi feita nesta direção, mas nunca foi cumprida. Mas não tem mais jeito. Agora, só será cumprida se a sociedade cobrar intensamente. Sociedade dividida não vai resolver isso. Sozinhos, falando sozinhos, né? Eu aqui, um outro pesquisador em outra instituição e tudo mais, também não será resolvido. Nós temos que convergir em torno do que é essencial para a sociedade neste momento e lutarmos por isso a despeito de outras divergências que tenhamos. Esse é o trabalho que tem que acontecer, porque é uma questão de desenvolvimento social, é uma questão de justiça social.
E, quando se fala da educação, justiça curricular, como tem sido trabalhado no nosso programa. Então, nós estamos engajados hoje nesse trabalho, e daí a relevância de fazermos livros como esses. Mas não é só o livro, a gente tem que estar engajado mesmo em ações efetivas. Então, eu acho que o momento é muito profícuo para não só a produção de conhecimento, mas a disseminação, o compartilhamento, e daí a importância desta revista, né, que vocês realizam e levam à frente com tanta qualidade, porque nós temos que trabalhar nesta frente de popularização da ciência, de compartilhamento deste conhecimento, de trabalho conjunto com todos os atores sociais.